O que as pessoas não podem confundir é o esporte do tiro com a utilização de armas de fogo para defesa pessoal, para autoproteção. Teve a questão da coordenação motora, então você precisa ter uma coordenação motora muito afiada. Da Confederação Brasileira, as federações adotaram que eu posso, em algumas modalidades, competir no cenário nacional sem precisar me deslocar de minha sede. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso UziCast. Eu ia dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Aliás, boa noite porque você está assistindo agora o nosso UziCast às 19 horas, todas as quintas-feiras. E hoje, apesar do nosso UziCast ter uma finalidade quase sempre tecnológica, hoje a gente resolveu furar a bolha. Furar a bolha de telecom e tecnologia, mas não deixando nossas origens. E hoje a gente resolveu receber dois especialistas. E eu queria agradecer a presença dos dois já, que seria o Major Valdino e o Samuel Linhares, com o tema que vocês nem fazem ideia, que é tiro esportivo. Por quê? Por incrível que pareça, você provedor, você empresário, você tem que ter algo para você tirar o estresse, e o tiro esportivo nada melhor. Então, sejam muito bem-vindos, Major Valdino, muito bem-vindo Samuel Linhares, que também é provedor de internet. Sejam bem-vindos a vocês. Se quiser, Major Valdino, pode dar uma saudação à nossa audiência aqui. Boa noite a todos os telespectadores, é uma honra, é uma satisfação ter sido convidado para esse podcast. Estaremos aqui mostrando um pouco do que é o nosso esporte, como ele contribui para a preparação física, mental, para tirar o estresse e como envolve também tecnologia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, a tecnologia e o tiro esportivo. E estamos aí para esclarecer dúvidas, curiosidades, enfim, para ter um bom bate-papo. Hoje a pista é quente e também temos aqui o nosso provedor e amigo e atleta de tiro esportivo, Samuel Linhares. Samuel, se apresente aqui para a nossa audiência. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, no seu horário que vão estar visualizando essa matéria. Estamos aqui para falar aí do tiro esportivo, né, e somar em experiência, expectativa. Acredito que haja muitos curiosos, então a gente está aqui para tirar algumas dúvidas e acrescentar também sobre o nosso esporte. É isso aí, pessoal. O tema hoje da conversa é a prática do tiro esportivo, como já foi dito no Brasil, e os desafios que enfrentamos, que eu também, como um atleta amador, como um CAC também, sei das dificuldades, das novas legislações, e a gente resolveu trazer especialistas, assim como a gente traz especialistas em contabilidade, especialista em finanças, hoje trazer especialista no esporte, que é o tiro esportivo, certo? E antes de começar, eu gostaria que cada um de vocês, o Major Valdino, o Samuel, falasse um pouco de vocês, da carreira de vocês no tiro esportivo, como começou essa paixão, de onde veio, de onde partiu, começando pelo Major Valdino, apesar dele estar meio mais conservado, estar mais jovem do que a gente, mas vamos respeitar a patente. Bom, eu acredito que, embora esteja conservado, eu devo ser o mais velho aqui na mesa, mas minha paixão pelo tiro começou a se desenvolver ainda na infância, né? Eu sempre fui um admirador de armas de fogo, despertei essa curiosidade a partir dos filmes televisivos que eram exibidos à época, os faroestes, aqueles filmes de aventura. Concomitante a isso, eu sempre tive uma paixão pela vida militar e abracei a carreira policial militar como profissão de vida. E dentro da Polícia Militar eu tive a oportunidade de desenvolver esse viés que é o tiro esportivo. Então, desde a minha formação na academia, eu já fazia parte da equipe de tiro. Posteriormente, fui para a equipe de tiro da Polícia Militar e, desde sempre, dando instruções de tiro, né? E, a partir daí, participando de todos os eventos possíveis, escolhi o tiro prático como a modalidade de tiro para ser desenvolvida, porque é um tiro mais dinâmico, é um tiro que envolve capacidades físicas, uma técnica bem apurada,
né? Existem vários aspectos que podem ser aproveitados pelo atirador, pelo praticante, e tenho 30 anos aproximadamente praticando tiro. Eu comecei por causa da patente. Eu falei aqui para vocês, pessoal. E Samuel, e você, Samuel, o que foi que lhe motivou a se envolver com tiro esportivo? O que foi que levou você a dizer, rapaz, eu tô aqui, provedor de internet, fibra ótica, lançamento, e agora eu vou me envolver com tiro esportivo? De onde foi que veio isso? Bom, no ramo de telecomunicações, a gente conhece muita gente e também conheci pessoas que praticavam iSoft. Sim. Joguei o Paintball, joguei o iSoft e daí começou a paixão por arma. Eram simulacros, mas daí eu vi que eram muito semelhantes às armas de fogo. Então conheci também o tiro esportivo. Fui fazer uma visita a um clube de tiro e aí começou a paixão, né? Um caminho sem volta. E aí fui galvagando as modalidades e hoje estou no IPSC, como o Major falou, é um tiro de precisão, onde requer muita disponibilidade física e mental, e para mim é uma terapia. É isso aí, pessoal. Outra coisa que vocês que vão assistir esse podcast aqui, se preparem. É muita sigla, viu? É CAC, é IPC, é IPSC. E aí é o seguinte, vocês podem deixar aqui nos comentários o que é isso. Pode perguntar, porque a gente vai estar aqui apto a responder. E o nosso convidado, quando ele achar devido, ele vai estar explicando a sigla de cada disso aqui. E nosso querido Major Valdino, perguntar um pouquinho para o senhor do que como é que o senhor enxerga esse crescimento, porque eu mesmo tenho 42 anos, eu ouvia falar que existia nas Olimpíadas o tiro esportivo. Só. E como é que o senhor vê esse crescimento? Porque agora virou um mercado grande. E como é que o senhor vê esse crescimento do tiro esportivo no Brasil? Bom, o tiro brasileiro ele tem uma tradição que remonta à década de 20, quando nós ganhamos a primeira medalha olímpica. Então foi nas Olimpíadas da Bélgica que nós tivemos o Guilherme Paraense, que conquistou o primeiro ouro olímpico para o Brasil através do tiro esportivo. O tiro contemporâneo ele tem duas vertentes muito marcantes. Nós dividimos em tiro olímpico ou tiro técnico e o tiro prático, né? O tiro prático é o que eu e o Samuel praticamos essa modalidade. O tiro olímpico ele é assim chamado porque as modalidades que envolvem esse tipo de tiro, elas foram contempladas nos Jogos Olímpicos. O porquê? Por conta da padronização dos alvos, da capacidade de aferição de resultados dos atletas com uma maior acurácia, com a maior precisão, né, com a maior certificação de êxito. Já o tiro prático, embora tenha uma abrangência muito maior, né? Nós temos campeonato mundial, nós temos campeonato sul-americano, latino-americano, ele permite uma variação de dados, né, de desafios dentro de uma mesma modalidade maior que no tiro olímpico, né? Então, por exemplo, no tiro olímpico nós temos uma característica que são os baixos calibres, né? O tiro olímpico prestigia muito o ar comprimido, o calibre 22, posições mais estáticas, então o atleta precisa de uma concentração maior, deixar seu corpo o mais estático possível. Até nos últimos Jogos Olímpicos viralizou a imagem de um atleta europeu fazendo um tiro dispensando alguns equipamentos que podem ser usados nessa modalidade, né, em que pese existia toda uma retaguarda de características ali que quem conhece o assunto sabe que virou meme, mas existe toda uma preparação tecnológica por trás daquilo, desde a arma dele, o tênis que ele usa, o cinto, né, o óculos,
a gente que atira essas modalidades, a gente precisa dizer ao oftalmologista qual é a nossa necessidade para que o óculos seja produzido, né, para corrigir, no meu caso, que preciso de óculos para o meu cotidiano, para corrigir as deficiências visuais, ao passo que no tiro prático, que é o outro grande ramo, né, dessa árvore que é o tiro, nós temos modalidades mais dinâmicas, né? Então, quando o Samuel fala aqui do IPSC, o IPSC é uma sigla da Confederação Internacional de Tiro Prático, né? A International Practical Shooting Confederation. Ela, né, na sua modalidade maior, né, que aqui no Brasil a gente chama do IPSC propriamente dito, ela é composta de cenários, né? Então os clubes são clubes abertos, pode ser feito em clube fechado, mas geralmente em clubes abertos, onde se montam cenários, e esses cenários criam desafios técnicos para os atiradores, né? Então a gente tem desafios de velocidade, de explosão, transição de alvos, transição de posto de tiro, saque da arma, o sacar da arma. Nós temos alguns equipamentos aqui em cima da mesa que nós utilizamos, né? O modelo de cinto, o equilíbrio, né? Atirar com apenas uma das mãos, né? Seja a mão dominante ou a mão fraca, atirar se equilibrando com apenas um dos pés, né? Desembarcar de um veículo parado, né? Ou o desenhista do desafio da pista, ele pode colocar um objeto simulando ser um cavalo, uma motocicleta, enfim, existem diversas opções. Essas opções elas são impostas aos atletas respeitando as regras, que são regras internacionais, daí porque nós chamamos de IPSC, até os comandos são padronizados, né? Muitos deles são dados em inglês, porque é a língua origem, né, da confederação, e o atleta ele se vê num cenário que envolve o desafio técnico do tiro, propriamente dito, o desafio físico e o desafio mental. Ele precisa estudar a forma como ele vai resolver aquela pista, ele precisa estudar o melhor ângulo que ele vai adquirir aquele alvo, ele tem que ter a preocupação em acertar o alvo, ou seja, a precisão na pontuação maior e no menor tempo possível. Então tem que haver um equilíbrio de precisão com velocidade. Enfim, é uma coisa muito bacana, né? Dentro do tiro prático ainda tem outras modalidades que eu chamo de modalidades acessórias ao IPSC, na modalidade de suporte, né? Que quem pratica essas modalidades, ao final, tem um desempenho mais proveitoso no IPSC propriamente dito, né? A gente pode citar aqui o tiro rápido de precisão, né? A sigla é TRP, o NRA, que é uma prova que envolve o atirador estar parado, estático, no alvo a relativa distância, se for NRA1 a 25 metros, NRA2 50 metros do alvo, e ele tem que atirar em pé, ajoelhado, sentado, deitado. Nós temos o saque rápido, que é uma outra modalidade muito interessante, o desafio do aço, enfim. São várias modalidades, sempre buscando colocar o atirador em prova com diversos desafios, né, que passam pela condição técnica do saber atirar, do saber gerenciar seus equipamentos, a condição mental, da concentração, do estudo, da melhor metodologia para resolver o desafio e o condicionamento físico, né? A gente precisa de um mínimo de condicionamento, né, de força muscular, de capacidade aeróbia, de flexibilidade, nada surreal, mas que eu consiga abaixar e levantar, eu consiga me deitar e conseguir levantar com segurança, eu consiga fazer um deslocamento rápido. E aí tem vários outros detalhes. Ótimo, ótimo. Então, a ideia do crescimento do tiro esportivo no Brasil não se dá só ao tiro olímpico, que tem muito a ideia de precisão. Eu vejo que pelo que o senhor disse aí, é muito da questão do tiro prático. Quem se criou no videogame, quem jogou muito videogame, ter essa ideia de trazer do combate urbano controlado, né? Num ambiente controlado, é carro, é explosão, é desembarque, é embarque, é alvo e coisas do tipo. Então, será que esse aumento não é só pelo esporte e sim pela atual condição do país ou não? É a ideia do esporte, esse crescimento. O que é que o senhor acha disso? Bom,
Esse crescimento se dá principalmente pela proliferação das mídias sociais, né? Hoje nós temos a internet como um grande vetor principal, o Instagram, o YouTube, as pessoas começam a tomar conhecimento. O país, em dado momento, viveu um pouco de abertura em termos de legislação, de acessibilidade aos equipamentos, né? O tiro, como propriamente diz, a gente precisa de arma de fogo, né? Em algum momento o tiro pode ser feito com ar comprimido? Pode, mas, via de regra, o tiro prático, que é o nosso ramo, ele precisa de arma de fogo. A arma de fogo no Brasil sempre foi controlado, sempre foi produto controlado, né? A gente chama de PCE, produto controlado pelo Exército. Então, antes de começar a praticar o esporte, existe uma fase preliminar de busca de autorizações para se inserir nessa prática. Então, a pessoa interessada ela tem que bater as portas do Exército Brasileiro, né, através do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, apresentar uma documentação já pré-existente, como antecedentes criminais, certidões negativas de todas as justiças que têm competência criminal, apresentar exame psicotécnico, curso de introdução ao tiro, um curso básico de tiro, né? Fazer um teste de aptidão técnica com instrutor credenciado junto à Polícia Federal, para só então, a partir, né, dessa preliminar, desse exame que é feito pelo comando do Exército, se receber uma autorização para a prática esportiva. Essa autorização vem através de um certificado de registro, que nós chamamos de CR, né? E esse certificado de registro, dentre os tantos que o Exército emite para produtos controlados por ele, né, esse certificado de registro é para a atividade de caçador, atirador e colecionador. Então, se a pessoa tem o desejo de caçar, né, uma caça sustentável, além dos registros das autorizações do IBAMA, ela precisa ter um registro também no Exército. Se ela quer atirar esportivamente, ela precisa ter esse registro. Se ela quer apenas colecionar os equipamentos, as armas de fogo, ela precisa desse registro. Daí que surgiu a sigla CAC, que foi extremamente divulgada no passado recente. Exatamente. Então, muito bom aí, a sua explicação sempre muito boa. Agora, Samuel, me diz uma coisa. Quais são os benefícios que você, na posição de um atleta bem mais recente no tiro do que o Major, quais são os benefícios que você vê do tiro esportivo, tanto para os atletas quanto para a sociedade? Quais são os benefícios que você consegue elencar que fez na sua vida e na sociedade do tiro esportivo? O que é que você indica? Quais são os benefícios mais notórios do tiro esportivo? Relatando para a minha vida, assim, teve a questão da coordenação motora. Então, você precisa ter uma coordenação motora muito afiada, precisa exercitar isso diariamente, precisa ter responsabilidade acima de tudo, porque existem as regras. Então, você precisa ter as regras, obedecer às regras, tanto no clube de tiro, quanto nas provas, quanto externamente também. O manuseio de arma de fogo também existe muito cuidado. Então, me trouxe muita experiência positivas em relação a isso. E também tirou os mitos que a sociedade empregam, né? Que é sobre o risco da arma de fogo. A arma por si só não faz nada. Então, quem está por trás dela é o principal efeito de tudo. Quem vai trazer o resultado é quem está atrás da arma. E no âmbito do tiro, do esporte, existem as categorias que abrangem todas as idades. Que no meu caso, para iniciante, que eu iniciei em 2019, eu competi com os iniciantes, então eu tive ali experiências de várias faixas etárias de idades. Pessoas com muita aptidão física, pessoas com baixa aptidão física, pessoas com deficiências também. Então, na minha vida, assim, fez muitos significados, porque independente da condição física, eu acredito que o tiro é bastante inclusivo. Ah, ótimo. Então, tem isso mesmo, verdade. Inclusive, nas Paralimpíadas, a gente vê muito... Eu, quando fui tirar o meu CAC, eu me lembro que no clube que eu fui, no dia, tirando o CAC junto a um portador de deficiência,
E, inclusive, a gente teve que pegar a cadeira de roda dele, tinha um lugar muito íngreme, e aí a gente teve que colocar ele na caminhonete, descer, e ele fez, e foi aprovado, e muito bom. Muito bom você colocar isso. Recentemente, Major, a gente sofreu uma grande mudança, eu nem sei se tão grande assim, na legislação no que diz respeito ao tiro esportivo. Como é que o senhor viu essas mudanças e o que é que o senhor acha que melhorou ou que piorou para o tiro esportivo, essas mudanças, as últimas que aconteceram no Brasil? Bom, o tiro por si só, como eu disse há pouco, ele é um esporte que envolve armas de fogo. E no Brasil, esse tipo de equipamento sempre foi muito controlado. O Brasil é um dos países que tem o maior controle sobre armas de fogo, assim, pelo menos no Ocidente. A legislação brasileira é uma legislação muito cuidadosa, muito rigorosa com relação ao controle de armas de fogo. Nosso principal equipamento são as armas de fogo. Então, existe uma série de critérios, né? Existe, por parte daqueles que não conhecem o esporte, a matéria, um certo preconceito, um certo receio, né? Talvez pela divulgação em massa de eventos que acontecem na sociedade de uma maneira geral, que envolve arma de fogo, pelo efeito letal, né? E aí eu abro só um pequeno corte, que qualquer tipo de objeto, qualquer instrumento, quando ele é utilizado inadequadamente, ele pode comprometer a segurança das pessoas, né? Então, rapidinho interrompendo o senhor, isso é muito importante. De fato, até um carro, imagina, um cara com má intenção com um carro, ele mata 30 num dia. Então, você poderia repetir isso para a nossa audiência, para ficar marcado na cabeça daquelas pessoas que entendem que a arma e na verdade não é só a arma, é qualquer coisa que seja utilizada. Você poderia repetir isso bem mais detalhado. Bom, eu vou enfatizar que o nosso equipamento é arma de fogo. Sim. A arma de fogo pode ter um efeito letal, pode sim ter um efeito letal, quando utilizada irresponsavelmente. Quando utilizada com segurança, não. Aí eu trago como exemplo outros objetos, outros instrumentos que podem também ter um efeito letal. Você trouxe à baila aí o carro. Se eu dirigir irresponsavelmente, em desacordo com as normas de trânsito que são estabelecidas, se eu ultrapasso limites de velocidade, se eu desenvolvo uma direção perigosa, eu posso também causar lesões graves, irreversíveis, causar a morte, causar prejuízos materiais, assim como uma arma de fogo. Então, essa cautela é do usuário. Existe uma fiscalização, existe toda uma responsabilidade. E digo mais, nas competições esportivas de tiro, né, eu não tenho conhecimento em competição de incidentes ou acidentes, né, enfatizando acidentes, porque envolve dano a pessoas, em competições com arma de fogo, né? Não, por quê? Porque nossas regras são muito rigorosas. Nós seguimos sempre padrões internacionais. Eu atirando aqui no Brasil, né? Eu atirando na Argentina, eu atirando na Tailândia, onde foi o último campeonato mundial, as normas são as mesmas. Então, o Samuel aqui é testemunha, ele citou há pouco que a segurança que envolve toda a estrutura, né, da aplicação esportiva é muito rigorosa. Então, não há que temer o equipamento que é arma de fogo. Por quê? Porque o seu usuário, o atirador, o atleta, ele vai estar preparado, ele vai estar condicionado e sempre sob fiscalização. Para vocês terem uma ideia, para tocar em arma no ambiente, no clube, no momento de uma competição, existe uma área técnica específica chamada área de segurança, onde naquele local eu posso fazer pequenas manutenções, eu posso me aquecer com a arma, né, eu posso efetuar saques, eu posso verificar o meu gatilho, né, aquecer o meu dedo, aquecer minhas posições, fazer manutenção, limpeza, o que for. Mas eu não posso chegar em hipótese alguma com munição naquela área. Sequer com estojos de munição vazios eu posso chegar naquela área de segurança. E se eu descumprir essa norma, eu sou prontamente desclassificado e minha federação ainda emite uma reprimenda, né? Pode ser pública, pode ser por escrito, eu posso ser submetido a uma sindicância da federação, né?
ou da confederação, a depender do nível da competição. Em outros locais do clube, eu posso manusear munição. Munição só encontra arma na presença do árbitro. E tem pistas, né, tem estágios, tem cenários que tem 2, 3 árbitros por pista para melhor fiscalizar. Às vezes apenas um atirador, ou a depender do tipo de prova, quando tem vários atiradores, tem mais árbitros, né? A função do árbitro é aplicar as regras daquela prova, mas principalmente fiscalizar o controle da segurança com a arma. Esse controle de segurança vai desde o equipamento que a gente usa, né? Então, o coldre, por exemplo, para quem não sabe o que é coldre, é o local onde a gente acondiciona a arma, de onde a arma vai sair, onde a gente transporta essa arma, a gente fica em condições de atirar. Então, se é um coldre inseguro, que ele permite que a arma caia no chão, eu vou ser desclassificado. Eu vou tomar uma penalidade, né? A posição da arma em relação ao corpo do atirador. Se o coldre está muito inclinado, às vezes o coldre ele relaxa e ele pode fazer isso aqui. Eu não sei se vocês O visualizam. senhor pode demonstrar com o cinto? Será que consegue? Eu acho vou que... pegar o cinto, porque esse coldre está regulado, não estou querendo. Mas, Ah, por exemplo, certo. esse coldre está com um ângulo aqui com a estrutura reta, ele está dentro dos padrões. Se por acaso essa parte aqui, que Baixa mais um acondiciona pouco. a arma, Baixa mais um pouco. ela se inclinar para dentro, ela pegar uma inclinação, né? Se ela fizer essa inclinação e eu perceber que está apontando o cano da arma para a perna do atirador, eu vou mandar ele corrigir imediatamente. Se ele não corrigir, se ele não sanar esse defeito, ele não vai poder participar da prova. Então, assim, isso aí é um fato observado pelo árbitro, pela direção da prova. São detalhes que, às vezes, as pessoas, o leigo, ele não se atenta, né? A quantidade de inscritos na prova, a gente administra a quantidade de inscritos e distribui em grupos de atiradores para que haja a festividade, né? Toda a competição para a gente é uma festividade, é um momento de congraçamento, mas, independente de comissão técnica de arbitragem, um fiscaliza o outro, né? Então, um atirador fiscaliza o outro, um atirador orienta o outro. Para vocês terem uma ideia, o tiro é o único esporte de competição, né, com uma competitividade acirrada, onde eu, atleta, dou dicas para o meu colega atleta também, que está concorrendo comigo, que pode pegar a minha vaga no pódio, e eu digo assim, olha, você está atirando dessa maneira, olha, você deve sacar dessa, essa forma de resolver essa pista aqui é melhor do que a outra, e a gente compete em conjunto. Mas o que é que o atirador busca? Ele busca a autossuperação, ele busca que, mesmo estando em condições de igualdade com o outro companheiro, que vença o melhor, que vença aquele que tem a melhor técnica. Não adianta eu ganhar trapaceando, eu tenho que ganhar porque meu tiro foi melhor, eu fui mais ágil, eu fui mais rápido, eu fui mais preciso, eu tive um saque melhor, eu tive uma troca de carregadores mais rápida. Então, é isso que o atirador busca. E aí, retorno a todo início, né? Houve uma proliferação do tiro no Brasil, no passado recente, mas nós precisamos de atletas, daquelas pessoas que querem ganhar medalhas, querem subir ao pódio, querem aperfeiçoar seu tiro, desestressar, praticando a modalidade, treinando aquelas modalidades, com responsabilidade, com a utilização adequada dos equipamentos e se aperfeiçoando a cada dia. Eu acredito que seja a mesma posição aí do Samuel, né? Pronto. Sim, sim. É isso. E aí, Samuel, agora a gente quer a sua opinião seguinte. Sobre essa nova legislação, você acha que dificultou mais ou facilitou mais a entrada de novos atiradores no mundo do tiro esportivo? Qual é a sua opinião? A sua opinião. A legislação vigente, o que ela fez? Ela dificultou os que praticam o esporte. Fechou uma porta de entrada para quem queria conhecer, passou um certo tempo aí proibido o tiro para experiência de quem não tinha, e depois disso daí passou a se dificultar o próprio atirador profissional, o Sim. atirador que quer praticar, que quer treinar, que quer se aperfeiçoar. A legislação dificultou muito em relação a isso, inclusive com os calibres restritos. Hoje existe uma dificuldade muito grande de aquisição de arma de calibre restrito. Então, o que deveria ser visto pelo governo é priorizar o esporte no Brasil.
coisa que não está sendo feito. Então, atingiu praticamente a categoria inteira. E eu, como um defensor, apenas um amante, não sou atleta, mas um amante do tiro esportivo, vejo a importância, como aqui agora, no nosso ambiente aqui, nós temos alguém que tem na profissão o tiro como o ganha-pão, defesa, lazer, esporte. Nós temos também um empresário. Então, a democratização, o tiro, ele é bastante democrático. Ou seja, estamos num local onde um profissional, alguém que anda 24 horas sob tensão, vai para relaxar dentro de algo muito parecido com o que ele faz no seu dia a dia. Prova que é totalmente diferente você estar... Tem gente que acha que, não, porque eu sou muito bom de atirar num ambiente controlado. Então, pessoal, fica a dica aqui para vocês, que até quem está no dia a dia lidando com isso, onde esse ambiente de arma, esse ambiente bélico é muito normal, pratica o tiro, além de ser um atleta, mas também para dar uma tiroterapia. Então, a democracia, a gente acha que só o futebol é democrático, não. O tiro também é, guardando as devidas proporções, porque é um esporte ainda relativamente caro. É isso mesmo, Major? É um esporte caro, o tiro, ou não? O tiro, ele é bem salgado, né? Em que pese existam várias modalidades, existem algumas modalidades mais baratas, outras mais caras, mas ainda assim, no Brasil, existe um custo elevado por conta da tributação em torno dos insumos de uma maneira geral, né? Munição, arma, os equipamentos são muito salgados, tem muitos equipamentos que são taxados em dólar, né? Tem alguns equipamentos que têm que ser trazidos de fora, né, para otimizar o tiro. Então, existe um investimento inicial para quem quer se devotar realmente ao tiro, fica um pouco salgado. Agora, aquela pessoa que quer conhecer o tiro, quer iniciar, né, quer dar os primeiros passos, não precisa ter um investimento tão alto. Ele pode fazer um investimento relativamente suavizado, né? Verificar se gosta, né? Praticar apenas para desopilar, ele não está buscando um alto rendimento, ele está buscando apenas um aprimoramento, uma via de escape, uma diversão. Então, ele pode fazer um investimento menos oneroso, né? Mais baixo, mais tranquilo. Isso aí, existe tiro para todos os bolsos, para todos os gostos, né? Às vezes tem épocas que agora com as restrições de quantidade de munição para se treinar, o próprio custo do material, quando eleva, nós que estamos no meio do tiro, às vezes a gente para de atirar determinadas modalidades, migra para outras modalidades, tem uma menor quantidade de tiro. Hoje, falando em tecnologia, né, que aqui é o carro-chefe da USE, nós temos o advento das provas online, que foi uma ideia assim, fantástica da Confederação Brasileira, né? As federações adotaram, que eu posso, em algumas modalidades, competir no cenário nacional sem precisar me deslocar de minha sede. Então, os clubes se credenciam para sediar as provas online. Existe um programa de apuração de dados da Confederação. Como o tiro ele tem as regras pré-estabelecidas, o tamanho do alvo, as dimensões, a distância em relação ao atirador, tudo isso é respeitado. A arbitragem é uma arbitragem que é uma arbitragem muito isenta, a arbitragem no tiro, né? Existe uma federação, uma fiscalização em torno dos árbitros, né? E os resultados, a pontuação obtida na sua sede, ela é lançada num programa de apuração de dados que é nacional, e ao final de cada etapa a gente tem nossa posição em relação ao Brasil todo. Sim. Então eu posso competir em provas do brasileiro, a gente chama brasileiro, Campeonato Brasileiro Online, sem precisar viajar. Isso aí foi uma alternativa, né? Foi a inventividade da Confederação para baixar os custos em torno do investimento que o atirador tem que fazer. Então, tem muita gente com potencial que sofria uma limitação
em termos de competitividade, porque não tinha condição de, a cada 2 meses, estar viajando pelo Brasil. O Brasil é muito grande para disputar algumas modalidades. E isso aí foi sanado. Concomitante a isso, ainda tangenciando um pouco a legislação, o atirador, é exigido do atirador a habitualidade. Então, o atirador ele tem que comprovar treinamentos e participações em provas. E aí ele recebe um nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3, a depender da necessidade. Isso é feito para quê? Justamente pelo controle. Então, o atirador nível 3, ele tem acesso a mais material, a uma diversidade maior, a possibilidade de ser autorizado a adquirir novos equipamentos, mais ou menos munição, de acordo com o grau de participação dele nos eventos, né? Eventos nacionais, internacionais, né? Eventos regionais. Aí você vem para o nível 2, aí tem que ter uma determinada quantidade de eventos regionais. O nível 1, ele apenas precisa comprovar que ele fez uma mínima quantidade de treinamentos no transcorrer do ano para ele manter essa credencial, que é o CR, né? O CR de caçador, colecionador, atirador. O que as pessoas não podem confundir é o esporte do tiro com a utilização de armas de fogo para defesa pessoal, para autoproteção. Aí são 2 segmentos diferentes. Eu, quando estou no meu mundo de profissional, sou um profissional de segurança pública, eu uso arma de fogo profissionalmente, para me proteger e proteger as pessoas, quando eu vou atender alguma ocorrência, quando eu vou combater a criminalidade. É uma utilização, uma preparação completamente diferente da preparação esportiva. Em algum momento existe uma congruência? Existe, mas a minha finalidade é diferente. Então, autoproteção, autodefesa já é um segmento à parte. Isso aí não se confunde com tiro. Algumas pessoas nesse meio de caminho passaram a confundir autoproteção com prática esportiva e aí isso dificulta, né, a vida de quem é atleta, né? Isso aí dificulta essa confusão entre autoproteção e tiro esportivo, né? Eu vou ter uma condição melhor de autoproteção caso eu tenha uma arma de fogo para defesa pessoal? Vai, obviamente. É aquela comparação da pessoa que vai a uma academia caminhar na esteira ou correr na esteira para a pessoa que treina para uma maratona. São coisas distintas, a preparação é diferente. Mas no que pertine a associar o atirador esportivo, né, com a necessidade de arma de fogo para se proteger, até porque o órgão fiscalizador do atirador esportivo é o Exército Brasileiro. O órgão fiscalizador daquela pessoa que possui uma arma para autoproteção, autodefesa é a Polícia Federal. São portas de autorização diferentes, distintas. Então, se eu quero uma arma de fogo para minha proteção, eu, como cidadão comum, eu bato as portas da Polícia Federal, apresento a documentação pertinente e vai passar pelo crivo de análise, né, da instituição para verificar se aquela pessoa será autorizada a ter uma arma no interior da residência dele, da propriedade rural, do comércio, se aquela pessoa eventualmente vai ser autorizada a portar aquela arma na rua, enfim, é um crivo completamente diferente do atirador esportivo. Então, Samuel, provedor de internet, ele bateu as portas do Exército, hoje ele é um atleta de tiro. Ele é uma pessoa que usa arma de fogo para competições esportivas, né? O material que ele utiliza sequer pode ser usado para defesa pessoal. Então, são segmentos distintos, né? As pessoas às vezes confundem, aí perguntam, pô, você é atirador, você anda armado, você tem várias armas, ou para que você quer... Chegou uma pergunta aqui agora de um espectador, pergunte ao Major se isso aí é o tal do porte abacaxi. É isso aí que você está falando? É o chamado porte abacaxi? Não, o porte abacaxi, o que é o porte abacaxi? Foi um apelido dado, né, há cerca de 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu vou lhe dizer o ano precisamente, 2017. Sim. Houve um entendimento, né, de que, como os equipamentos do acervo do atirador são equipamentos caros, são equipamentos de alta qualidade, são equipamentos que despertam a cobiça pelo seu valor
financeiro Apesar de e ser pela bélico própria... também. Ser bélico, né? São armas caras. A gente tem pistolas que custam 25, 30 mil reais, a depender do tipo da pistola, 50 mil reais, 80 mil reais. Vai depender da modalidade que a pessoa atira. Tem algumas armas que de um atirador nível 3, por exemplo, ele pode participar da modalidade chamada fuzil desportivo. Então ele vai estar com a arma do tipo fuzil, né, que ele usa esportivamente, mas isso aí, eventualmente, pode ser cobiçado pela marginalidade, né? E o que é que houve desse entendimento? De que o atirador esportivo, quando do trajeto do local de guarda desse equipamento, desse armamento, para o local de treinamento ou competição, ele poderia ter uma arma de porte, ou seja, uma pistola ou um revólver, que seria transportada a pronto uso. O que seria esse pronto uso? Munição e arma juntas, a arma em condição de tiro. Com qual finalidade? Apenas defender o acervo. Então, se eu vou para o clube, geralmente os clubes de tiro, eles ficam em locais mais remotos. Eles ficam, às vezes, em zona rural, né? Eu estou levando equipamentos caríssimos sem um canivete para defender esse acervo, né? Isso aí pode ser alvo de um ataque, etc. E algumas pessoas distorceram a finalidade desse transporte a pronto uso. Então, pegavam suas armas e andavam diuturnamente, e se fossem abordadas, diziam, não, eu estou indo para o clube, estou indo treinar, etc. Aí, por isso que Nunca se treinou tanto. Essa autorização para transporte, ela foi apelidada de porte abacaxi, porque não é um porte de arma. Até porque essa autorização para transporte era concedida pelo Exército Brasileiro. Se eu quero portar uma arma para defesa pessoal enquanto cidadão comum, eu tenho que procurar a Polícia Federal e solicitar o porte de arma à Polícia Federal, não ao Exército. Então, houve essa confusão. Algumas pessoas, inclusive, porventura, podem ter procurado se credenciar, tirar o CR de atirador, o certificado de registro, com essa finalidade, mas isso aí não reflete o pensamento esportivo. Isso aí não é o esporte. Então, hoje, ainda na nova legislação, o porte popularmente chamado de abacaxi para proteção do acervo é válido essa nova legislação ou não? Hoje, de forma alguma? Não. Nenhuma fruta é aceita mais. Não. Hoje esse porte, esse abacaxi vai estar azedo, né? Vai haver incidência da prática de porte ilegal de arma, que está previsto na Lei 10.826, né? E se o cidadão for flagrado, né, sem o porte de arma concedido pela Polícia Federal, mas sim apenas com a arma do acervo dele de atirador a pronto uso, ele estará incorrendo no crime de porte ilegal de arma. Ótimo. Né? Então, eu nunca recebi tanto pedido para eu ir de carona com atiradores quanto agora. Ninguém me oferecia carona antigamente, agora todo mundo me oferece. Com todo respeito, um acompanhante de luxo para o tiro esportivo, vamos deixar bem claro. Um amigo meu que diz que se falar lá ele até 15 minutos não dá nada. Então lá ele 3 mil vezes. 3 mil vezes. Samuel, agora você, que diferente do Major, tem a profissão como agente de segurança pública. Você, como civil, como é que você faz para transportar suas armas nos campeonatos, já que a salada de fruta estragou? Agora complicou, né? Pedir a Deus a proteção divina e fechar os olhos. Então, hoje a munição tem que estar separadamente da arma de fogo, inclusive dos carregadores, né? Não podem estar municiados. E tem que estar tudo separado, devidamente autorizado, porque hoje, para se praticar o tiro, você tem que ter uma guia de trânsito. Hoje é concedida pelo Exército, em modo de fiscalização, a guia de trânsito para o local que esteja indo. Seja para o clube que seja afiliado, para o treino ou para a competição. A de competição hoje é válida por 30 dias. Então, você faz inscrição na prova, o clube que está sediando a prova te dá as informações de CR, registro do clube, e a pessoa faz a guia de tráfego. E nessa guia, válida por 30 dias, ele tem a opção de deslocamento de ida e de volta
com arma condicionada, guardada, munição separada, carregadores separados. E para o treino já a guia tem a validade de 1 ano, que são para o clube que você é afiliado, e condicionado da mesma forma. Ah, ótimo. Então existe um procedimento para transporte, ou seja, é possível, mas não a pronto uso, a pronto emprego, como se chamam, não é isso? E eu queria aqui só destacar que, embora eu seja militar, eu também me submeto às mesmas regras que Samuel, que qualquer outro atirador se submete. Então, para a competição, eu também pego guia de competição, a guia de tráfego para as armas de competição, para a munição de competição. A minha arma de competição, ela vai vazia, ela vai com munição separada do carregador, né? E eu sofro o mesmo tipo de fiscalização que qualquer cidadão. Eu sou um atirador, né? Então, o Exército me fiscaliza da mesma forma que qualquer cidadão. Até nisso, o tiro é democrático. Não Isso. existe nenhum tipo de prerrogativa. Meu porte de arma funcional é uma situação à parte, é em decorrência da minha profissão. Isso. Mas minha condição de cidadão atirador é a mesma condição de qualquer outro cidadão, né? Do Samuel, sua, do espectador que venha porventura a agregar, a se juntar à família do tiro, mas não existe nenhum tipo de variação, de privilégio, então Então, no aspecto esporte, tiro esportivo, não existe a carteirada. não tem carteirada. Pronto, no aspecto tiro esportivo. Não tem carteirada. Então, ótimo, bom saber disso. Agora, pessoal, a gente já está aprendendo demais. Quem está aí, quem nunca teve uma experiência com arma, quem já teve, está meio desgostoso, oh meu Deus, vou ter que entregar a minha arminha logo em breve. A gente queria saber o seguinte, Major, o que é que o senhor vê do futuro do tiro esportivo? E nem digo o tiro esportivo na modalidade de alguém que vive isso, como é o caso do senhor, mas dessa pessoa que mantinha sua habitualidade em dias, ia mesmo como terapia. O que é que o senhor vê para o futuro desse tipo de atirador que no passado tinha suas armas, seus 9mm, sua .40, sua G2C, que hoje já é um atirador nível 3, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. O que é que o senhor vê de futuro para essa pessoa que é um amante, um admirador, mas não é um atleta? Bom, veja bem, minha opinião é que ele não deve desistir do tiro. O tiro sempre tem altos e baixos, é um momento legislativo que nós temos que, através de atitudes, de coerência, de serenidade, de bons exemplos, demonstrar que o tiro ele é um esporte como outro esporte qualquer, né? No nosso caso, existe uma fiscalização rigorosa, né? Existe toda uma filosofia em torno dessa fiscalização, existe um entendimento de controle, nós não nos surtamos a isso, o tiro sempre foi muito controlado, desde que eu comecei a atirar com armas de fogo em 1994, é assim, né? Eu acredito que ainda permaneça, mas a pessoa que realmente gosta, que quer relaxar, desestressar, se aprimorar, ela não deve desistir do tiro. Se você não é atirador nível 3, não almeja alto rendimento, você pode ser atirador nível 1, não tem problema nenhum. Você vai ao stand, você leva seus equipamentos, você faz seu treinamento, você frequenta as clínicas de tiro, né? Eventualmente você faz uma prova do próprio clube para se testar, para se divertir, para descontrair. Mas eu acho que entregar os equipamentos, devolver, não é uma opção viável. Para quem gosta de arma de fogo, quem gosta de atirar, quem gosta de se confraternizar. Pessoal, o ambiente do tiro é um ambiente muito saudável, é um ambiente muito familiar, né? Os atiradores levam suas famílias, levam seus filhos, não existe baixaria, não existe briga, não há discussão, é um ambiente de piada, de descontração, né? É um ambiente de aprendizado, né? De muito bate-papo, então, de network, né? Para falar a linguagem tecnológica. Então, eu não vejo
assim, desistir do tiro como opção. A gente, às vezes, fica triste com algumas dificuldades, né? Eu imagino, por exemplo, como é que seria o futebol se eu tivesse que justificar cada vez que eu vou comprar uma bola nova, ou cada vez que eu preciso comprar uma chuteira, ou se eu tiver de montar um campo de futebol, um campo pequeno com dimensões proporcionais, sei lá, metade de um campo, eu preciso pedir autorização a um órgão fiscalizador para colocar a trave dessa ou daquela maneira, né? Então a gente se sente assim, o tenista, cada raquete de tênis que ele vai comprar, ele precisa ter uma autorização e às vezes leve 2, 3 meses, 4 meses para essa autorização sair. Mas pela perspectiva de quem já está acostumado com isso, é entender, é se antecipar. Se eu preciso comprar material, insumo, preciso comprar munição para treinar, eu tenho aquele lapso temporal, eu tenho que pedir as autorizações, eu tenho que me antecipar, tenho que dialogar, tenho que convidar as pessoas, os decisores, para conhecer o tiro, para passar um dia conosco no stand ou amanhã, vendo o que é o tiro, o que é o ambiente do tiro e, enfim, dissociar a imagem do tiro com violência. Quem pratica a violência é o criminoso. Com né? certeza. O atirador, ele vai aperfeiçoar a condição técnica dele, ele vai atirar com responsabilidade, ele vai transportar o material dele, ele vai cumprir as normas que são estabelecidas. Agora mesmo nós temos uma das maiores delegações brasileiras viajando para a Argentina amanhã para disputar o campeonato latino-americano. E o Brasil, o Brasil e a Bahia, vou puxar a sardinha aqui para a nossa Bahia, com certeza. né, tá com uma participação muito significativa na equipe brasileira de tiro, tanto em termos de técnicos quanto de atletas. Então, é a imagem que nós levamos para o exterior. Nós somos muito técnicos, até porque a gente tem limitação de material, então a gente tem que ter Não pode estar inventividade, desperdiçando. não pode estar desperdiçando e tem que ter meios alternativos para treinar. Então, a gente treina muito em seco, faz muito exercício educativo para poder manter a performance. O que o senhor falou aí sobre o ambiente familiar do tiro é uma verdade, tem até uma piada que corre nos grupos de WhatsApp que diz do rapaz que foi pedir a mão de uma menina, né, para namorar, e o pai dela, muito bravo, disse: quem é você? Ele falou o nome, aí ele falou assim: você faz o que da vida? Ele fez o socar que ele fez. Pronto, 50% já passou, porque alguém já puxou sua vida toda. Você já passou pela Polícia Federal, pelo Exército, então 50% da sua vida eu já entendo. Então, quer dizer, já está com meio caminho antecipado. Já se sabe que você tem uma ficha corrida limpa, já se sabe que uma consulta, no mínimo, já foi feito, psicológico, ou seja, não estamos lidando... Tudo isso aí. Ou seja, não está entregando sua filha a qualquer um. Samuel, você tem conhecimento de alguma iniciativa ou projeto em andamento para melhorar o tiro esportivo, seja na Câmara dos Deputados, no Senado, na legislação, ou até mesmo dos clubes de tiro, de associações, para melhorar o tiro esportivo? O que foi que aconteceu agora com a legislação vigente, né? Os clubes tiveram uma certa dificuldade porque foi muito limitado o acesso às armas e quando se limitou isso aí, enfraqueceu a atividade. Quando enfraqueceu a atividade, os clubes agora estão tentando voltar a apresentar o tiro esportivo às pessoas que não conheciam. Então, particularmente, alguns clubes tentam manter seus afiliados e outros clubes tentam trazer pessoas novas, mas é um esporte que não é muito valorizado pelos governamentais, né? Os parlamentares não valorizam muito, gostam muito do atirador na época de campanha, gostam de abraçar o atirador, mas infelizmente não valoriza muito. É aquela coisa que a gente percebe. Contanto que eu seja atirador, você não precisa de arma. Você não precisa treinar. Agora, primeiramente não, né? Já encerrando as considerações finais, eu queria o seguinte, que o Major Valdino deixasse as considerações finais, falasse, deixasse uma mensagem para o nosso espectador sobre o tiro esportivo, resumindo, das matérias que o senhor domina. Fique à vontade para falar agora, o microfone é do senhor e eu vou parar de ficar abusando. Não, o que eu tenho a falar
ao espectador é que procure conhecer o tiro, dê uma pesquisada, vá a um clube de tiro, busque um instrutor sério, credenciado, busque uma associação de tiro séria, né, que promova competições esportivas, nos procure, né, para que conheça o esporte, veja o caráter familiar, veja o caráter esportivo, veja os benefícios do tiro, veja a questão da melhoria em termos de aspectos mentais, de desopilar o estresse, de melhorar sua condição física, de melhorar sua condição técnica, de ter uma novidade, de levar a sua família para um ambiente sadio, um ambiente que não existe briga, discussão, baixaria, mas que é um ambiente extremamente esportivo, é um ambiente extremamente seguro, é um ambiente fiscalizado, né? E que vai trazer muita felicidade aos senhores, muitas alegrias, muitas risadas, muitas histórias para contar. É isso aí que eu deixo para aquele espectador que ainda não conheceu o tiro. É isso aí. Mas aí, Samuel, você, não só como tiro esportivo, que eu quero você aqui, Samuel, no outro momento, como quero também, que não dá para falar de tiro esportivo. O homem tem 30 anos de tiro esportivo, não dá para falar em um podcast. Tem que ser, no mínimo, uma minissérie. É verdade. Parte 1, parte 2, parte 3. Professor aí tem muito... Isso, então a gente vai ter outros momentos, isso é, se ele tiver agenda disponível, tem isso também. Samuel, da California Telecom, também quero você aqui outro momento para a gente falar de provedor, para a gente falar de tecnologia, que o tiro também é tecnologia, mas a gente vai falar do que a gente entende, o que bota comida na nossa mesa, que é GPON. Faça considerações finais para o nosso amigo provedor, para o nosso amigo de telecomunicações, para o seu colega do tiro esportivo e para o nosso espectador no geral. Pronto, pessoal. Queria convidar vocês aí para conhecer o tiro esportivo, tirar os mitos, né, que algumas pessoas acabam pregando no dia a dia sobre o tiro esportivo, sobre a associação à violência, à criminalidade, que é uma coisa totalmente separada do tiro esportivo. É uma atividade séria, um ramo muito gratificante, é muito prazeroso, é uma terapia, é uma tiroterapia, na verdade, e garanto a vocês que não vão se arrepender. Alguns criam paixões além do normal, né, que é o nosso caso major, que já tem 30 anos já na atividade. Eu tenho pouco tempo, mas o pouco tempo que eu tenho, já rodei aí a Bahia e quase o Brasil aí para poder conquistar pódios, né? Pódios e melhorar aperfeiçoamento no tiro. Então, convido a vocês aí a procurar um clube de tiro que tenha respeito pelo atirador, que incentive o atirador com competições, com treinamentos. Apesar do acesso a insumos está um pouco difícil, né? Mas, infelizmente, é o Brasil que nós temos. Então, vamos se adequar e praticar mais o tiro aí, e estamos à disposição. Exatamente, pessoal. Já fiz as considerações finais, eu vou fazer a minha na posição do espectador, de alguém que não domina o assunto quanto os nossos convidados. Eu acredito muito, a gente viu falando do cidadão que achou que o tiro esportivo era a solução para defender a sua família. Eu acho também que, até pelo que passa nas mídias, de todo mundo que é marginal, tem arma, ele vê um grande acervo na mão do poder paralelo, então ele até pensou, vou ter a minha para ajudar a polícia, porém ele não tem capacitação técnica e nem as licenças vigentes. E quando ele tem a capacitação técnica, é em ambiente controlado. Então, por incrível que pareça, apesar que eu sou um defensor, eu acho que o Estado tem trabalhado, mas não é... Eu digo que nós temos a melhor polícia do Brasil. A questão é que nós temos a melhor marginalidade também. Então, porque esses homens trabalham. E a ideia do pai de família é sempre, na posição de provedor, poder defender a sua família. E na época da Idade da Pedra, ele tinha lá a sua machadinha, o outro tinha. Então, vem do homem querer defender a sua família.
Mas a arma de fogo, de fato, ela é muito perigosa, não só para defender como para ter, porque o marginal ele tem a vantagem do efeito surpresa. Então isso já dá uma vantagem a ele, ninguém dorme esperando. Então, pessoal, agradecer imensamente ao Major Valdino, agradecer a Samuel, porque eu sei como é a agenda de vocês, pela presença e pelas valiosas contribuições que os senhores fizeram com a gente aqui agora. Agradecer a todos vocês que nos acompanham e dizer que não deixe de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, nós estamos lá no @usetelecom, no YouTube, Use Telecom. Vai aqui embaixo, curte, compartilha, comenta. E, por favor, você que assistiu e achou que o conteúdo aqui é interessante para aquele colega seu, para aquele vizinho que não viu, ou então você diz, pô, quem está no podcast é o Samuel, é o Major Valdino. Compartilha o nosso vídeo e manda para ele assistir. E se algo não foi dito que você falou, como eu falei, a gente vai ter outros momentos com nossos amigos aqui, deixa a pergunta, a gente cadastra, no outro momento a gente faz de novo a pergunta. Muito obrigado, Major Valdino. Muito obrigado, Samuel. Segue a gente. Samuel, qual o seu Instagram para deixar aqui para o pessoal encontrar você aí? Hoje o meu Instagram lá tá como Samuel Linhares. Samuel Linhares. O Major não sei se é adepto de redes sociais, mas caso tenha, deixe com a gente aqui. E se não tiver, procura no @usetelecom que a gente consegue o contato do homem aí. Meu Instagram é um pouco sui generis, né? Porque eu quis dissociar o tiro esportivo dessa parte tática, de defesa. Aí eu botei Lorde Careca, Careca com K e o Lorde com D mudo. Sugestivo. Então, pessoal, e fora isso, vocês vão nas competições de tiro, veja aqui no UseCast, que nós vamos ter tudo na descrição aqui, e esses Instagrams que vocês viram, pô, não entendi bem, é com K, é com C, é com R, vai estar tudo descrito aqui, tá bom? Muito obrigado, e quinta-feira que vem a gente tem um convidado forte demais, não que o daqui não seja, mas o de lá vocês vão ver, é forte demais. Um abraço, Deus abençoe.